O cenário político está fervendo, e a tensão é palpável. Depois da derrota que os governadores de direita sofreram nas negociações e votações do projeto de lei antifacção, o pânico se espalhou entre eles. Foi uma derrota clara e amarga para essas lideranças, que agora foram obrigadas a engolir o fato de que o governo Lula retomou espaço e controle, ao menos nesse aspecto sensível da segurança pública. O presidente da Câmara, Hugo Motta, que inicialmente parecia desafiante, acabou cedendo e aceitando essa derrota, mas não sem antes demonstrar sua irritação abertamente. Ontem, numa reunião dos líderes da Câmara dos Deputados, o clima ficou tenso. Hugo Motta e o líder do PT, Lindbergh, trocaram farpas, segundo a imprensa. O estopim foi o crescimento nas redes sociais de uma forte campanha acusatória que pintava nada menos que uma imagem de conluio entre Hugo Motta, o secretário de Segurança Pública, conhecido como DERIT, e o PCC, uma das maiores facções criminosas do país. A acusação principal girava em torno do projeto de lei antifacção, que teria sido apresentado originalmente pelo governo Lula, mas que, ao ser entregue nas mãos de DERIT, sofreu modificações que supostamente beneficiariam as organizações criminosas. Nas redes, esse projeto passou a ser chamado pejorativamente de Projeto de Lei da Bandidagem 20, enquanto o Congresso entrou de vez no imaginário popular como Congresso da Bandidagem. A narrativa ganhou força porque DERIT, como relator, eliminou várias obstruções que poderiam ter restringido a ação da Polícia Federal, mas, paradoxalmente, incluiu cláusulas que blindam bens de facções criminosas, um contrassenso que gerou revolta imediata. Por exemplo, quando a Polícia Federal consegue reunir provas para pedir o sequestro de um bem ligado ao crime, menos como a refinaria Refit, ligada ao PCC, e usada para lavagem de dinheiro. Todo o procedimento para acessar esse esquema depende agora de etapas e entraves legais que enfraquecem a iniciativa federal. Em essência, o controle sobre esses bens deixou a esfera federal e foi jogado para decisões judiciais que podem dificultar a efetivação dessas apreensões, abrindo brechas para que o crime continue a se beneficiar economicamente, sem grandes impedimentos. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão, indicado na figura doando R$25, e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho, para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Esse recuo do governo federal diante das pressões políticas gerou um sentimento de impunidade e deixou a população em alerta. As redes sociais, que já fervia contra essa postura, transformaram-se em uma arena de protestos virtuais, com críticas severas a Hugo Motta e DERIT. A repercussão negativa fez com que os governadores de extrema-direita sentissem a necessidade de intervir publicamente para tentar controlar o estrago. Foi aí que vimos uma cena incomum. Governadores como Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, Jorginho Melo e a vice-governadora Celina Leão, que já desponta como candidata futura ao governo, reunidos em uma coletiva de imprensa, exibindo claramente o desconforto e a derrota estampados no rosto. Eles alegaram que o projeto não poderia ser votado naquele momento, que era preciso mais diálogo com os estados e que a pressa em aprovar essa lei poderia ser prejudicial à segurança pública. O argumento era de que eles, na linha de frente com as polícias militares estaduais, teriam que debater mais a fundo antes de qualquer avanço. A situação expõe bem a fragilidade e a contradição dessa narrativa de defesa da segurança pública, por parte desses governadores, que já foram associados publicamente a grupos criminosos em várias investigações. A tentativa de segurar o tempo para reavaliar o projeto em 30 dias não é apenas uma questão burocrática, é manobra para tentar minimizar os prejuízos políticos e reorganizar estratégias diante do desgaste público. Enquanto isso, o jogo político ganha um aspecto ainda mais perigoso, quando se fala diretamente em restringir a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público. As instituições federalizadas, que ao longo dos anos têm liderado investigações substanciais contra crime organizado, a proposta dessas lideranças de extrema direita é mantê-las da fora e deixar que apenas as investigações estaduais controlem as facções, um cenário que pode aumentar ainda mais a impunidade para criminosos. Apesar das teorias da conspiração, muitos fatos mostram que essa proximidade dos governadores de extrema-direita com facções não é mera coincidência. O caso da coletiva do Tarcísio,
quando tentaram inocentar o PCC em incidentes de envenenamento por metanol. Mesmo diante de provas contrárias da Polícia Federal, evidenciou um alinhamento perigoso entre autoridades e o crime organizado. Esses governadores, se não são membros diretos das facções, agem como parceiros e facilitadores. Além disso, as redes sociais entram como protagonistas desse embate. O combate contra esses projetos e suas manipulações depende muito do alcance e da mobilização digital. Porém, há uma clara mudança no algoritmo das grandes plataformas como Instagram e TikTok que vem dificultando o alcance de postagens ligadas à esquerda e críticas a essas manobras. Desde maio, a inteligência artificial que direciona conteúdo tem sofrido ajustes que favorecem conteúdos da extrema-direita, tornando o trabalho de denúncia mais difícil, mas não impossível. Portanto, essa disputa é multifacetada e intensa. De um lado, o governo federal tenta retomar o controle da segurança pública e combater organizações criminosas com o projeto de lei antifacção. Governadores de extrema-direita pressionam para enfraquecer essas ações, utilizando estratégias políticas para ganhar tempo e desgastar a opinião pública. Entre acusações, manobras legislativas e campanhas digitais, o que se vê é a luta pelo futuro da segurança no país e o enfrentamento entre o poder estatal legítimo e os tentáculos do crime organizado. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão, com o cifrão indicado na figura doando R$25, e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. A situação pede atenção redobrada não só dos órgãos de controle, mas também da população, pois a narrativa oficial pode ser manipulada por interesses escusos. A mobilização nas redes sociais e o debate público são essenciais para desmascarar esses jogos de poder e garantir que a lei seja efetiva para combater o crime e não para protegê-lo. Nas últimas semanas, eles apertaram ali a torneira para engasgar ali o alcance da esquerda e para que o alcance da extrema-direita seja maior. Essa tentativa de controle dos algoritmos das redes sociais visava justamente sufocar a voz daqueles que criticam o projeto da direita e tentam denunciar os conluios com as facções criminosas. Mesmo assim, os números mostram outra realidade. Por exemplo, com pouco mais de 523 mil seguidores no Instagram, um post sobre esse tema recebeu 21 mil likes em menos de 24 horas. O engajamento forte e expressivo. Outro post na mesma linha chegou a 16 mil likes. Agora compare isso com Eduardo Bolsonaro, que tem mais de 11 vezes o número de seguidores, em um post dele sobre Bolsonaro, pedindo anistia e defesa da sua saída da prisão domiciliar, que teoricamente conquistaria muitos seguidores fiéis. Foram 17 mil likes em 22 horas, número menor, apesar da base muito maior. Se pensarmos no peso relativo, o engajamento do Eduardo está, digamos, muito ruim para a extrema-direita. Isso demonstra que a opinião pública está ativa e engajada, mesmo com alcance menor da esquerda, por conta da qualidade da mobilização e do interesse no tema. Esse desgaste da direita não é à toa e deixa seus líderes apavorados. O ministro Alexandre de Moraes, segundo relatos da imprensa, já avisou Hugo Mota que se você equiparar facções criminosas a grupos terroristas, o STF vai barrar imediatamente. Não há chances de prosperar essa tentativa pela Câmara e o custo vai ser altíssimo para quem tentar avançar. O PT, representado por Lindbergh, já anunciou que as operações da Polícia Federal contra organizações criminosas vão continuar e provavelmente acelerarão, deixando claro que o combate ao PCC será prioridade. Alexandre de Moraes tem um histórico importante no combate às facções. Em entrevista do 2020 para o canal Prerrogativas, ele relembrou sua atuação como secretário de Segurança Pública, defendendo ações que o Congresso nunca quis aprovar. Ele revelou um triste panorama nas prisões brasileiras, onde criminosos comuns e faccionados convivem, pressionando os detentos a se aliar às facções. Quem se recusava sofria represálias que iam muito além do imaginado, podendo ameaçar até seus familiares. Para se proteger, muitos acabavam cooptando esposas, mães e filhas para o tráfico, aumentando exponencialmente o número de mulheres presas. Uma triste consequência desse esquema. Outro ponto crítico era a confusão legal criada pelo Congresso Nacional, que deixou o porte e tráfico de drogas em uma zona nebulosa desde 2005 a 2006. A aplicação rígida e seletiva das leis, muitas vezes prejudicando pessoas pobres como traficantes e os mais abastados como usuários, alimentou diretamente o crescimento das facções,
que ganharam muitos novos integrantes nos presídios e no tráfico. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$ 25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Hoje um problema ainda maior tomou corpo. Os governadores de extrema-direita estão ajudando as facções criminosas. Há relatos de que Tarcísio, governador de São Paulo, sabia há mais de um ano do esquema do PCC com postos de gasolina e usinas de álcool, e nada fez. Noticiaram até que o PCC possui mais de 1.000 postos de gasolina no estado de São Paulo, e que o crime organizado usava chantagem contra produtores dessas usinas. E por parte de Tarcísio, nenhuma ação concreta. Mesmo diante desses dados, ele minimizou, negou a quantidade de usinas, e não fez a fiscalização necessária. Essa omissão ganha ainda mais sentido quando lembramos que seu chefe de segurança foi preso, acusado de conexão direta com a facção. E o secretário que ele nomeou para relatar o projeto de lei antifacção queria votar tudo em menos de uma semana. Claramente uma pressa suspeita para tentar aprovar o que beneficia o crime organizado. Ele entregou o relatório na terça-feira para votar na quarta, mas a pressão nas redes sociais e a mobilização das forças de oposição virou o jogo. Até a grande mídia acabou reconhecendo a importância da mobilização popular. Houve espaço para mostrar a força dos protestos e a resistência nas redes. Isso obrigou os bolsonaristas a recuarem no voto do projeto. Eles sabem que criticar o projeto perde sentido porque o relator, que é uma figura que apoiam no governo de São Paulo, está no comando. Assim, a alternativa foi tentar uma versão mais branda, que ao menos mantenha alguma capacidade de combater o crime organizado, evitando a maior afronta possível. Mas a extrema-direita está desesperada mesmo. Alexandre de Moraes emitiu uma determinação para que se inicie uma investigação permanente para descobrir quem são os agentes públicos que trabalham a favor das facções criminosas. Isso vai atingir desde secretários de segurança até escalões mais baixos do poder público, com busca e apreensão e prisões. A possibilidade de governadores, secretários e aliados serem alvos dessas operações está clara. Quem será o primeiro a ter um aliado preso? Qual será o impacto para a imagem desses políticos? Os governadores apavorados têm um prazo máximo de um mês para tentar reverter a opinião pública, organizando talvez alguma operação policial, seja conjunta ou isolada, para tentar recuperar algum crédito com a população. Eles sabem que, apesar da resistência popular, há uma parcela da população que ainda legitima a violência policial extrema, acreditando que polícia matando todo mundo é solução, uma narrativa explorada pela extrema-direita para ganhar votos. A esquerda sofre por causa daquele pequeno percentual que tenta defender criminosos, e a direita usa isso para simplificar o debate e ganhar adesão. É um jogo sujo de narrativa e de poder, e o mês que vem será decisivo. Eles tentarão de tudo para tirar a Polícia Federal das investigações. Apesar do STF ter declarado essa atitude inconstitucional, o desespero dos caciques de direita pode levá-los a um confronto direto com a Suprema Corte. Vai ser uma batalha dura e muito turbulenta. Lembrando que daqui a um mês começa o recesso parlamentar, o que significa que até lá é a última oportunidade para aprovar esse tipo de mudança. Eles vão aproveitar o período de festas e distração para tentar aprovar algo que para a maioria da população passará despercebido. Essa é a estratégia deles. Mas a boa notícia é que, apesar de todo o esforço da extrema-direita para controlar narrativas, censurar e manipular o alcance, estamos conseguindo resistir e ganhar terreno nesse embate político. A mobilização nas redes sociais, o engajamento público e o trabalho de conscientização da população têm sido fundamentais para barrar os avanços que colocariam em risco a segurança do país e ajudariam as facções a se fortalecer ainda mais.